bom dia. Agradecemos a presença e participação. Os efeitos, agregar valores, é a carcaça. Nós temos, por exemplo, a nossa carne sendo vendida ainda muito barata, né? Considerada, por exemplo, como o Uruguai, mesmo o Chile, a Argentina. Então, hoje, os programas de melhoramento genético, eles estão, evidentemente, trazendo bastante subsídio para que a gente possa estar realmente não sendo somente o maior exportador do mundo, mas também agregando valores ao preço do nosso produto. Nesse slide, vocês estão vendo aí, a cortesia da Nelore Jandaia, a safra 2014. Então, são animais que estão muito bem, tem um acabamento, vocês estão vendo aí, de carcaça, animais criados exclusivamente a pasto. Alguma pergunta, algum comentário, qualquer momento vocês podem estar falando. Eu não estou vendo aqui, Danilo, no meu site aqui não está saindo a classe, aqui eu não estou vendo o pessoal. Vocês estão me vendo aí? Tá? Não. Então vocês clicam aí para liberar, para que eu possa ver vocês também aí. Quem tiver com vídeo, Danilo, é só liberar. Pessoal, na ferramenta do vídeo, do lado direito, tem um desenho que representa uma webcam. Só clicar nela. Ok. Então, enquanto isso, o segundo ponto da nossa agenda, o Nelore Jandaia, nós estamos apresentando aí um lote de manejo, animais de 10 a 12 meses de idade. Vocês estão vendo as condições aí, os animais de boa conformação, um lote uniforme, né? E criados a pasto. Vocês sabem que na avaliação genética é muito importante a formação dos lotes de manejo. Ou seja, os animais que serão do nascimento até a pesagem dos 18 meses, mantido nas mesmas condições, sem qualquer interferência. Está no pasto 1, aquele lote vai para o pasto 2, assim por diante, ou se é mantido um período só no pasto, eles ficarem sob as mesmas circunstâncias de alimentação. Esses animais, eles são do nascimento até o final da prova genética, que termina com 18 meses, mantido a pasto, recebendo só o sal e mais nada. Cabe destacar que isso aqui é muito importante porque caracteriza um manejo real, um manejo do gado que deve ser criado no Brasil. Porque nós somos um país produtor de carne. E hoje, as tecnologias que nós temos disponíveis, elas são as mais avançadas possíveis e, portanto, nós poderemos estar suprindo o mercado interno e também o mercado externo com uma carne de qualidade, uma carne produzida a pasto. E a gente sabe que é uma dos melhores alimentos para a população humana. Outro fator muito importante de quem está no programa de melhoramento genético é a qualidade da informação. Então, a ANCP, Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, ela criou, juntamente com a Ecolog, um protocolo para validar as informações geradas pelos criadores na fazenda.
Esse protocolo envolve o G1, que é o Global G1, que é a qualidade da informação, o G2, que é o resultado do melhoramento genético, e o G3 é a parte que analisa o efeito da criação do gado no ambiente, se há uma conformidade, se eles estão trabalhando numa simbiose, né? Quer dizer, se a criação do gado ela está emitindo menos gases de efeito estufa. Então, tratando inicialmente com a qualidade da informação, a gente pode dizer que os dados gerados na fazenda do Nelore Jandaia são dados coletados com bastante qualidade e que eles são certificados para a qualidade da informação. Esse é um selo de garantia da qualidade da informação. Isso os técnicos da NCP vão lá, fazem treinamentos e depois são avaliados através de procedimentos internos aqui da NCP. Porque não é somente gerar dado, o programa de melhoramento de genética de dados, mas a qualidade da informação, se os lotes de manejo foram informados direitinho, se os animais estão numerados, se os dados são enviados. Por exemplo, com relação aos processamentos, nós recebemos dados 4 vezes por ano. No levantamento feito de 3 anos, nós tivemos o Nelore Jandaia com envio de 100% das informações. Quer informações cadastrais, quer informações de peso, de perímetros, enfim, todas as características das avaliações visuais, que é feito pelo Dr. Uricuri Filho. Isso representa um passo muito importante. E o que a gente cabe aqui destacar, o Dr. Uricuri, ele é um melhorista por princípio. Então, é algo fundamental para que o criador possa ter sucesso. Consequentemente, nós falamos 3 tipos de selos de certificação, G1, G2 e G3. O G1 tem um protocolo que vê se a balança está ferida, se tem todos os equipamentos necessários, se o pessoal, ao pesar o animal, após 10, 15 animais, citar a balança, se a medida do perímetro escrotal está sendo feita no terço superior médio do testículo, e assim por diante. E no melhoramento genético, o criador tem que ter as características de reprodução e também de fertilidade e maternal, ele tem que ter um progresso ascendente nos últimos 3 anos. E a sustentabilidade genética é essa parte ligada à emissão dos efeitos estufa. Bom, a equação fundamental da seleção, todo melhorista, ele implicitamente, ao fazer seleção, evidentemente que ele não está utilizando, nem conhece essa fórmula, mas nós estamos, na prática, trabalhando com ela. O progresso genético, ou o ganho genético, por ano, é dada pela acurácia da seleção. A acurácia da seleção aí é o que é? É a acurácia da avaliação genética da DEP. Se o animal tem uma DEP de 5 e o outro animal tem uma DEP de 10, a gente espera que a progênie do touro, o segundo touro de 10, tenha um valor médio superior ao touro A de 5 quilos. Mas, evidentemente, que a gente precisa ter uma acurácia, que é a medida da certeza dessa informação. Porque a acurácia varia de 0 a 1, como vocês sabem, e 70% de acurácia significa que foram removidas 70% das incertezas. Então, esse valor é bem mais preciso do que uma DEP com 30% de acurácia, onde nós temos 70%. Está claro essa informação? Então, nós dependemos da acurácia de seleção, dependemos da intensidade de seleção. Por exemplo, se você tem na fazenda 20 touros, vai escolher 5, então você pega 5 e por 20 você tem uma intensidade
não é? Que aí você, de 25%, você vai na tabela da curva normal e pega o valor, como nós vamos ver daqui a pouco. E é multiplicado pelo desvio padrão genético, que mede para a variabilidade genética da característica. E o intervalo de geração é a média dos pais quando nasceram os seus filhos. Então vamos fazer aqui um exemplo bastante interessante, mostrando para a idade ao primeiro parto, que é uma característica de acurácia baixa, de herdabilidade baixa, por quê? A vaca precisa, o animal precisa nascer, crescer, atingir a idade da reprodução, ser coberto e ter o seu produto, para que essa característica se manifeste. Em geral, é de 3 para cima que a gente tem essa informação. Tem rebanhos que têm programa precoce, às vezes a fêmea pare com 24 meses, 26 meses, 28 meses, mas na maioria do gado, vamos dizer, no Brasil, o gado comercial, essa média é mais alta. Então, trabalhando com intervalo de gerações de 4 anos, significa que o touro pode ter 1 ano, entrar na reprodução, a vaca com 3 anos, ou 2 anos e 2 anos, nós teremos o intervalo de 2 anos e 6 anos, então dá 2 com mais 6, dá 8, dividido por 2 dá 4. Um touro com 2 anos, ou uma vaca com 2 anos e o touro com 6, nós teremos um intervalo de geração de 4 anos. Tá? O desvio padrão genético aditivo, isso é estimado através da estatística, né, dos modelos matemáticos, né, é 1,45 meses, e a porcentagem de indivíduos selecionados, vamos escolher que você tenha 100 touro e você escolha um touro. Aqui é um exercício acadêmico para a gente mostrar o efeito. Então, uma intensidade de seleção 1%, seria altíssima. Nós teremos, por exemplo, uma intensidade de seleção, em uma tabela da curva normal, de 2,7. Vocês terem ideia aqui, a reprodução programada, a gente escolhe de 110 mil animais aproximadamente, são escolhidos 9 mil, 9 mil por mais outros filtros e visita às fazendas, nós chegamos a escolher 20 touros para a reprodução programada ou para o teste de progênie. Então você vê que dá uma intensidade de 20 em 100 mil, bem menor do que 1. Então isso é um exemplo que na prática pode ser obtido. Então o que é que vai diferir aqui? É a acurácia com que essa DEP é avaliada. Na coluna da esquerda, a acurácia é 0,56. Quer dizer, dos 100% de incerteza na predição ou na estimação dessa DEP, nós temos 56% dessas fontes de variação removida, dessas incertezas. No outro, aqui seria com a DEP genômica, depois se alguém perguntar, a gente pode explicar um pouco mais, e na DEP tradicional, de 0,27. Então, evidentemente que as DEP dos animais estimados, se você tivesse esses touros, esses 110 mil touros com DEP genômica, nós teríamos um valor mais exato da provável DEP, quando ele tiver progênie, etc., do que do 0,27. Portanto, o ganho genético por ano, por exemplo, pensando em 10 anos, a gente conseguiria reduzir ao redor de 2 meses e meio a idade ao primeiro parto. É um resultado, assim, muito forte, né? Porque nós estamos trabalhando com a pressão de seleção para ilustrar, e para o caso da DEP genômica, que é a DEP que inclui, além das características de pedigree, de desempenho e progênie, a informação dos marcadores genéticos. Nós teríamos mais do que o dobro, 5 meses e pouco. Então, o que caracteriza nesse exemplo não é o valor relativo, mas mostrando como se pode aumentar o progresso genético, mexendo somente na exatidão ou na certeza da DEP. Claro que a gente nunca tem uma verdadeira DEP, a gente sempre tem predições. É uma predição que aproxima mais do valor verdadeiro ou menos. Essa intensidade de seleção ela pode variar também, mas se escolher
o número de animais, escolher os 20 touros da reprodução programada em 1000, essa intensidade é menor. E a variabilidade, ela é constante, um determinado 2, 3, 4, 5 gerações, a gente pode considerar. A mesma coisa, alguma pergunta com relação a esse exemplo? Ok. O outro exemplo é a mesma. O que mostra é que nós estamos tendo também um maior retorno, um maior ganho genético. Quando os animais são selecionados pela genômica, o progresso é de cerca de 70% maior, como se para os criadores que não estão usando ainda a DEP genômica. E, finalmente, o peso 450, num ganho aí por ano de 2,4 kg, com a genômica você ganharia praticamente 4,28 kg. Quer dizer, em pouco tempo você teria um arroba, não é? Em relação à DEP genômica do que a tradicional. Quer dizer, com a DEP genômica você atingiria muito mais cedo uma arroba de ganho genético, de permanência na população, do que com a tradicional. Apesar que são dois ganhos magníficos, evidentemente que aqui é um exemplo acadêmico, mas nós teríamos, se pensar na prática, de ganhar 0,5% com a DEP tradicional, e podia estar ganhando aí quase 1%, 0,8%, 0,9% usando a DEP genômica. Então é importante, evidentemente, essa tecnologia que está sendo já introduzida e usada no Brasil desde 2011 e no mundo de 2009. Ligado no Angus, 2007, na raça holandesa. Tudo isso são fatores importantes que dão. E essa fazenda, ela participou do desenvolvimento, Nelore Jandaia, ela participou do desenvolvimento dessa tecnologia, junto com a Pfizer inicialmente, e depois a Zoet, que faz parte do complexo da Pfizer relativo à parte de veterinária. Bom, o ganho genético. O ganho genético, como vocês viram através daquela equação, é o que norteia, é a bússola que o pesquisador tem para fazer a seleção. Então, vocês estão vendo aqui nessa linha vermelha, aqui nós estamos listando na abscissa, no eixo do X, o ano que a fazenda ingressou no projeto, 2007 a 2015. E já vinham também fazendo melhoramento, mas vamos destacar o uso das tecnologias, aliada à dedicação do criador, à aplicação da metodologia e também ao trabalho feito na fazenda. Ele tinha já um ganho genético para precocidade sexual, expressa pela idade ao primeiro parto. Já no segundo ano, houve uma redução de 0,6 meses, e vocês estão vendo aqui, que é um ganho bastante significativo, se a gente transformar em ganho econômico, e uma redução de 2007 a 2014 de mais de um mês na idade ao primeiro parto. Quer dizer, isso é dado da população dessa fazenda, com mais de ao redor de 500 animais. Se nós tivéssemos, por ano, se nós tivéssemos aí quantificando economicamente, o quanto que isso aí não significa de retorno econômico. Nós temos na linha azul o programa, desculpa, a vermelha aqui é a fazenda Nelore Jandaia, a azul, não é? Nós temos aqui o programa, e evidentemente tem um ganho menor. E as fazendas do grupo G2, ela tem um ganho maior. Vamos passar. Esse aqui é um lote que está fazendo um trabalho muito bonito nessa fazenda, com a equipe liderada pelo Dr. Pietro, da USP de São Paulo.
E aí tem um lote de novilhas criada a pasto de 10 a 12 meses de idade. E nesse trabalho de precocidade também a resposta tem sido bem acentuada. É um trabalho de extraordinária importância para a pecuária nacional. Vamos trabalhar com a característica maternal. Qual foi o comportamento no ano 2007 a 2015 que nós tivemos nesse rebanho com relação a essa característica? Qual foi o melhoramento genético? Vamos pegar o programa. O programa ele passou de 1,19, 1,2 kg, e foi crescendo e chegou a 3,7. As fazendas G2 chegou a 3,90. Quer dizer, um valor, um ganho bastante acentuado. Praticamente duplicou e mais um pouco o ganho genético. Um ganho genético desse de 3,94 kg, menos um e pouco, 2 quilos mais ou menos, nesse período, é algo muito importante e que tem um efeito muito grande na lucratividade da fazenda. As fazendas, a fazenda Nelore Jandaia, a gente percebe que passou de um patamar de quase 2 e chegou aqui em 2014, 4,5. Esse valor aqui ainda é de 2015, são dados pelas DEPs de pedigree, que realmente ainda esse gráfico vai mudar. A gente espera que com a observação, a inclusão de observações mais adiante dos touros jovens que ainda não têm as netas, né? Porque a DEP materna ela só é medida quando nós temos as netas dos touros sendo desmamadas. Então aqui é a primeira medida. Esse é um dado também de extrema importância porque o Nelore, além de ser um animal rústico, suporta bem as pastagens, interage bem, cresce rápido, desmama bem, pare um bezerro por ano, também amamenta bem a sua cria. Então são características fundamentais para o sucesso dessa raça. Na nossa opinião, a raça Nelore é realmente uma das melhores raças do mundo tropical e que representa algo muito importante pelas características genéticas que tem e que a genética molecular também, consequentemente, com o desenvolvimento das tecnologias, vai evidenciar cada vez. Então, é um material genético muito especial, também pela grandeza, né? Pelo tamanho. O rebanho brasileiro, cerca de 80% dos 200 milhões é representado por animais Nelore ou anelorado. Né? Então, essa é uma característica fundamental. O peso ao desmame, todo mundo sabe que representa uma característica importante, né? Porque o animal, para ele parir cedo, inclusive atingir a puberdade, ele precisa ser desmamado com cerca de 55% a 65% do peso na idade adulta. Então, é muito importante os machos, né, em gado comercial, que nós estamos tratando de um rebanho aqui de semente, né, mas vai produzir touros que o sêmen vai ser vendido, os touros também são comercializados para usar no rebanho comercial. Essas aqui são características muito importantes. Desmamar os bezerros pesados e estamos vendo aqui uma curva ascendente bem grande que passou de mais de ao redor de 15 quilos nesse período. Foi o aumento geneticamente, fenotipicamente é outra coisa. Então isso é algo que vai ficar no rebanho. Em determinada seleção, esse ganho genético ele continua. O peso 450 é outro peso importante. O desmama caracteriza o crescimento na fase de aleitamento e o desmama já é o crescimento, o
peso 450 já é o crescimento após esse período de desmama, período de pós-desmama. Então, também tem que ser uma velocidade rápida para que o animal ele chegue mais rápido ao frigorífico. Então, nós temos aí tudo conseguido pela genética. Né? Passou de 5 quilos para 27, 28, quer dizer, que dá quase 23 quilos, mais de uma arroba no período. São resultados extraordinários, esses que nós estamos apresentando agora, por isso que é um caso de sucesso da seleção, não só pelas características genéticas, mas por todas as outras características envolvidas no processo, como de coleta de dados, rebanho criado a pasto, com uma formação exemplar de lotes de manejo. É algo fantástico, um modelo muito importante que pode ser visto, né, conhecendo a fazenda. Alguma pergunta? Bem, vamos, do ponto de vista de índice genético, né, de progresso genético, de ganho genético, na prática, em termos de peso, quer dizer, se nós mostramos que geneticamente o rebanho evoluiu, não é? E fenotipicamente, que é o peso que foi observado. Também é de se esperar que num programa bem delineado, estabelecido e utilizando, esse ganho também fosse grande. Então, nós tivemos aqui, na safra de 2007, em 544 animais, o peso padronizado aos 450, 258 quilos. E em 2013, 289. A média de porque para fechar a safra. Essa safra agora, 2013 fechou em 2015. A outra safra só daqui a 2 anos. Então vocês estão vendo que o indicador genético, a seleção, ela está espelhando a seleção genética, o resultado genético de 20 e poucos quilos, está refletindo o valor fenotípico. Então, o componente genético foi o componente mais importante ao ter esse resultado. Né? Foi um resultado, repito, gado produzido a pasto em boas pastagens, evidentemente, e essa parte, vamos dizer, não genética, teve uma influência pequena. Quer dizer, a coisa foi a seleção, mas também o gado Nelore tem que ter comida. Né? Se a gente transformar em quilos brutos, né, peso vivo, deu aí 31 quilos. E esse valor dá em arroba 2,1, arroba, em peso de carcaça quente, supondo um rendimento de 54, não temos, usamos o valor médio de 1 arroba, ponto 1. Quer dizer, quanto isso representa em termos de valores econômicos? Olha, o valor adicional por animal, 286, se ele vendesse, que não é o caso, né? É bom de produção de semente, daria, quanto que daria multiplicado, né, pelos 500 e tantos animais. Só o ganho aí adicional. E o ganho por animal abatido de R$ 149. É um ganho extraordinário, pensando se fosse vender o gado comercial. Agora, um animal desse de seleção, ele agrega uma série de outras características fundamentais que estarão sendo transmitidas ao rebanho comercial para quem utilizar touros da marca Nelore Jandaia. Então, são resultados assim muito importantes, por isso que nós aqui na equipe técnica, ao analisar, e vamos também estar abordando outras fazendas, um caso de sucesso muito importante. Agora, dando continuidade,
nós temos aqui o MGTR. Esse mérito genético total, e o E é de econômico, vocês devem estar sabendo, foi lançado agora em abril deste ano 2016, em Ribeirão Preto, o primeiro índice aplicado em programas de melhoramento genético econômico. O que é um índice econômico? Ele leva em conta os custos de produção e também os valores genéticos. Ele otimiza a lucratividade, porque otimiza o ganho genético. Então, a gente vê que saiu de 0,68 para 11,4. Quer dizer, um outro ganho extraordinário, consistente. É muito importante a gente falar que é um ganho consistente e de animais criados exclusivamente a pasto. É extraordinário. São índices conseguidos somente por países altamente desenvolvidos nesse setor. E, evidentemente, com rusticidade, com todas as outras características funcionais que acompanham esse processo de seleção. Então, nós poderíamos dizer, já estamos finalizando, porque cabe aqui antes destacar que a gente fala muito de criadores que participam de programa, mas a participação no programa envolve a aplicação das técnicas, dos procedimentos, das metodologias no dia a dia da fazenda. Então aqui cabe a esse Dr. William Cury, ele que completou ano passado 50 anos de seleção do seu rebanho, é uma pessoa com expressão de liderança e na área de melhoramento expressiva em todo o país, mostrar que ele aplica fielmente, ele faz o que a gente chama comumente de dever de casa. Então, é um caso assim, extraordinário que nós temos no nosso país, uma notícia muito boa, notícia excelente, não é? Que a união do princípio, o selecionador realmente seleciona por vocação, por acreditar em melhoramento genético, com um pessoal bem treinado, que executa um trabalho criterioso na coleta de dados, aliado à aplicação das tecnologias que o NCP disponibiliza, e uma rigorosa pressão de seleção e descarte sem piedade, resultam em altos ganhos genéticos. Então, vamos apresentar agora, para finalizar, o índice bioeconômico. Então, a equipe da NCP, por um processo de mais de 2 anos, trabalhou procurando encontrar e apresentar o melhor índice. Então, esse índice ele é baseado no hexágono, com 6 lados, onde nós temos a precocidade sexual, que foi detectado como 15%, no procedimento extremamente científico, que não é eu acho que é 15 nem é 10, foi determinado para maximizar a lucratividade. Maternal, 8%, nós vamos falar depois quais são os constituintes. Crescimento, 40%. Stayability, ou habilidade, o tempo de permanência no rebanho, 22%. É a importância relativa, que em 100% tem 22%. Fertilidade, 6% e carcaça, 9%. São índices econômicos relativos. Agora vamos analisar, primeiro, a precocidade sexual. 15 entrou a idade ao primeiro parto, com importância econômica de 6%, e a probabilidade de parto precoce, é a probabilidade da fêmea emprenhar cedo e manter a gestação, parir um bezerro vivo até os 30 meses de idade.
Então, nós temos uma média geral da idade do primeiro parto no programa de 37 meses, médio, e das vacas que participa do programa de precocidade sexual, de 25 meses. Vocês estão vendo que aí é uma diferença bastante grande, 25 para 37, 12 meses, é um ano. Vejam o que se pode conseguir de ganho em reduzir um ano na idade média do rebanho à primeira cria. O segundo, maternal, são duas características que a gente trabalha, o peso aos 120 com 3% e o peso aos 210 com 5%, também importante. Alguém pode perguntar, não, mas maternal só isso? Não é porque o maternal tem correlação com outras características, inclusive com o peso 450, com o peso 210, quando se seleciona, com a stayability e assim por diante. O crescimento, o período pré e pós-desmame, um com 16 e outro com 40. Quer dizer, aqui nós já temos algo importante, né? Vocês estão vendo que agora a seleção do Nelore Brasil, através do seu índice MGTE, ele está usando aí 40% para peso e 60% para outras características. Antigamente a gente usava no início, nos anos 90, 70% para peso. Quer dizer, o animal ainda tem muitas outras características importantes. A stayability, 22%, é importantíssimo, porque para o criador do gado comercial, que é quando esse índice vai atingir o objetivo, se tiver vaca que viva mais tempo, mais longeva, evidentemente é muito mais econômico e que produza, porque depois de 3 anos a vaca já se paga e o resto vai ser lucro. A fertilidade foi 2 perímetros, o programa quando foi criado ainda nos anos 80, e já preconizou uma seleção para perímetro escrotal a 1 ano, que indica a precocidade sexual em maior intensidade e a fertilidade aos 450. E a carcaça, característica que a gente começou a medir em 2003, já tem 116 mil medidas de área de lombo, de gordura, o P8 na picanha e também o P12 a 13, e são características importantíssimas. E a carcaça ela tem uma correlação com o rendimento. Então, esse é o novo índice que a Nelore Jandaia está usando e todos os criadores da nossa participam associados da NCP. Concluindo, a gente pode afirmar que uma seleção com critérios de efetivo engajamento do produtor, quer dizer, o produtor tem que usar, não é só participar e ter avaliação genética. Se não usar avaliação genética para fazer os acasalamentos, ou pelo PAG, que é um software que a NCP tem, e também o MaxPAG, que é magnífico, que auxilia o criador a fazer uma seleção por 30 anos, mantendo a sustentabilidade genética, a variabilidade genética aditiva no rebanho, além de otimizar o progresso genético, chega até a otimizar em 40% com relação ao PAG, ele também mantém o parentesco médio dos pais o menor possível, ou seja, uma consanguinidade menor. Em relação ao PAG, ele chega, em média, a reduzir 80% do PAG. É uma versão mais avançada e muito importante. Então, com objetivos definidos, o manejo adequado, com o uso de tecnologia disponível e produção de mais a pasto, agrega valores para a produção de carne de boa qualidade, saudável, com sustentabilidade do ambiente e maior lucratividade para o produtor e, evidentemente, para o país, e também é uma carne de qualidade boa, saudável para a população. Meu muito obrigado a vocês que participaram do curso. É uma turminha pequena, mas, consequentemente,
interessada. O Joaquim, eu só tenho aqui tem o Joaquim, a Rafaela, tem mais alguém, Danilo? Ah, toda essa relação aqui? Ah, tá. O Rodrigo, a Milza, Armando, Antônio, o Silso, Wesley e o Nilson. Nós estamos aqui, são 4 criadores do nosso programa, sejam todos bem-vindos, e diversos funcionários e docentes também de universidade. Então, nós queremos agradecer aqui a vocês e nos colocar à disposição para comentários, perguntas, esclarecimentos e sugestões também dessa aula que hoje nós inauguramos pela videoconferência. Se vocês ouviram bem, estavam vendo a imagem, eu aqui tive problema na minha tela, só deu para ver a imagem do Daniel e a minha. Mas eu gostaria que nós temos capacidade de até trabalhar com 20 alunos em videoconferência. Eu acho que a interação ela é melhor. Então, estamos à disposição e passamos a palavra ao Danilo. Obrigado, professor Raizildo. Nós agradecemos mais uma vez a participação de todos mais um ensino online. Nos próximos dias, a apresentação e palestra estarão disponíveis no canal do YouTube, no canal da NCP do YouTube e no SlideShare. Já liberei o microfone de todos os participantes, então está liberado para estar fazendo a pergunta diretamente para o professor Raizildo. Então está liberado, estou vendo aqui a Rafaela, já está aparecendo aqui, o Joaquim pode estar liberando o microfone, o Silso está fazendo a bom sucesso. Tudo bom, Silso? Que é uma pessoa que tem bastante contato. O Rodrigo, Wesley. Os microfones estão liberados. Nilson Frias. Os microfones estão liberados. Silso, bom dia. Silso? Silso, bom dia. Bom dia. Rafaela, bom dia. Armando. Se tiver pergunta. Bom, agradecemos a participação de todos. Professor Raizildo, para finalizar. Pois é, pessoal, para nós aqui foi muito bom ter esse momento aí, esses 40 e poucos minutos, conversando com vocês. E o aguardamos nas novas oportunidades. Nos colocamos aqui à disposição na NCP, tanto pelo e-mail da NCP, como também pelo meu, Raizildo, RAYSILDO, @gmail.com. Nós estamos aqui à disposição, se alguém queira conversar, ou ligar pelo Skype, alguma coisa, estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. E também, o Silso apareceu aqui, Lindolfo da Silva, tudo bem, Silso? Bom dia, tudo bom? Estou sem áudio, Danilo. Como é que está liberado? Eu não te ouvi. Enquanto vê o áudio dele aí, nós queremos dizer que vocês sintam à vontade. Às vezes gosta de perguntar mais particularmente, tudo, estamos à disposição. Foi um prazer ter estado essa manhã com vocês. E vamos aguardar mais um pouco se tem alguém interessado. Aquele que já quiser sair, vai desligando, que a gente vai acompanhando aqui. Mas aqui o Danilo, toda a equipe da NCP está à disposição de vocês para consulta o nosso site, que tem muita coisa, muito artigos interessantes, são colocados. Nos colocamos à disposição de todos. Um bom dia, uma boa tarde, né? Já são quase meio-dia aqui para vocês.
Obrigado. Obrigado.